Seguindo com o nosso guia sobre a plataforma, esse aqui é o nosso painel de horas. É aqui onde você vai ver o quanto o seu funcionário tem de banco de horas, ou o saldo de horas extras dele dentro do período. Independente se você trabalhe com banco de horas ou horas extras, é aqui mesmo que você vê essas informações, para ambos os casos. Tá? Como é que a gente trabalha aqui nessa tela? Você define aqui em cima um período, né, em que você queira puxar essas informações. Você escolhe um funcionário, se você deixar em branco, ó, por padrão, ele vai mostrar todos, mas se eu quiser ver um funcionário em específico, eu posso clicar nele, clicar em filtrar aqui, ele vai carregar e me trazer as informações desse funcionário. Quais são as informações que a gente tem nessa tela aqui? Então, a gente tem o nome do funcionário, né, autoexplicativo, quantas folgas ele teve, quantas faltas ele teve, né, quantas horas faltas foram geradas, quantas horas extras foram geradas, né, o banco de horas dele, na data em que a gente começou a fazer essa pesquisa, quanto ele fez, sejam de horas positivas ou negativas, né, dentro do período. Tá? Se a gente coloca o mouse em cima, ó, ele tem o cálculo dessas horas com uma parametrização. Então, se você tem suas horas extras dobrassem a 100%, por exemplo, né? Nesse caso aqui, ele ia mostrar 3,40 aqui, né? A 100% daria 7 horas e 20, né? Que é o multiplicado aqui. Tá? Então, a gente tem os lançamentos manuais, que normalmente você vai utilizar isso quando você fizer um pagamento de horas, né? Onde você adiciona ou abate um saldo de horas, e o banco de horas final, que é basicamente o cálculo dessas três colunas aqui, que vai entregar esse resultado aqui, tá bom? Então, como é que isso daqui funciona para quem trabalha com horas extras? Quem trabalha com horas extras vai olhar exclusivamente essas duas colunas aqui, horas falta e horas extras. Eu vou colocar um usuário aqui que tem informação na coluna de horas extras. Tá? Então a gente tem dois exemplos aqui. A Laura é um funcionário que trabalha com banco de horas. E o Vinícius é um funcionário que trabalha com horas extras. Se eu clico no sinal de mais, eu consigo ver o que foi feito dia a dia. A gente pode ver aqui que no meu usuário não foi gerado horas falta, ou seja, horas negativas, dentro do dia 1, nem horas positivas no dia 1 e assim por diante. Ó, dia 2, então enquanto estiver em branco aqui, quer dizer que nada foi gerado. Mas se a gente ver aqui no dia 23, eu fiquei devendo uma hora nesse dia. Né? Provavelmente eu atrasei uma hora por algum motivo, e aí o sistema entende que então eu estou devendo uma hora, né? Na verdade, eu fiz, né, uma hora negativa aqui na plataforma, tá? Se eu tivesse feito uma hora positiva, em vez de estar esse menos 1 aqui, aqui estaria 1, né, 012.00, né, representando que eu fiz como horas positivas, tá? Para quem trabalha com horas extras, não existe muito ajuste para fazer aqui nessa tela. Você basicamente vê aqui o quanto o funcionário fez dentro do período. Tá? Você vai vendo quanto que ele fez e aqui em cima ele vai te dar o acúmulo. Se eu tivesse feito 10 horas negativas aqui, uma hora em 10 dias, né, uma hora negativa em 10 dias diferentes, aqui ia me dar um total de 10 horas negativas e aqui ia me dar o total de horas positivas. Tá bom? O banco de horas ele trabalha um pouquinho diferente. O banco de horas inicial aqui é o quanto existia de saldo de banco de horas para essa pessoa nessa data específica. Ou seja, então a Laura começou em 1/9 com um banco de horas em 0 horas, ou seja, ela não devia nada, né? Também não tinha nenhuma quantidade de horas a receber. O acúmulo de horas folga e compensação é basicamente as horas positivas e negativas feitas dentro do mês. Se eu clico no sinal de mais, aqui ele me mostra a evolução dia a dia. Por exemplo, ela começou com o banco zerado, e aí, no dia 5/9 aqui, ela ficou devendo 9 horas. Né? Provavelmente ela não bateu o ponto. E aí, mostra aqui a quantidade de horas que ela ficou devendo. Tá? Então, o sistema vai descendo aqui, ele vai mantendo esses valores. Então, no dia 6, ela continuou devendo essa quantidade de horas, ela não fez nada mais, nada menos para ficar positivo, né? Ou para aumentar esse saldo negativo e foi seguindo. Até que chegou aqui no dia 12, ó, ela ficou devendo mais 9 horas. Então, né, ele fez a soma desses horários, deu 17,59 aqui. Ele foi seguindo os horários, tá? E aqui no dia 15/9, ó, ela fez 1h40, então ele automaticamente abateu, ó, 1h40 de 17,59. Então, ela ficou devendo aqui 16 horas e 19 minutos.
tá? E aí a gente vai descendo, vai descendo. Ó. Daqui, ó, por exemplo, ela fez aqui no dia 19, ela fez 2 horas positivas. Então, de 16 e 19, ela foi para 14 e 19. E aí no dia 21, ela fez 33 minutos negativos. Ele adicionou aqui aos 14 horas e 19 que ela devia, os 33 minutos, né? Então, o banco de horas ele é cumulativo. Você só vê aqui o saldo total que ela deve dentro do período. Em lançamentos manuais de pagamentos e deduções é onde você adiciona ou retira horas do banco de horas. Vamos supor aqui que esse fosse o final do período aqui. A Laura hoje, dia 27/9, é o período que a gente paga o banco de horas. Passou 6 meses, os 3 meses, enfim, é a política da empresa de cada um. E ela está devendo essa quantidade de horas. O que eu faço para acertar ela? Então, eu vou descontar 14 horas dela, né, do Olerite dela, mas aqui ela vai zerar, ela vai pagar essas horas. O que eu faço? Se ela está com menos 14 horas e 52, eu venho aqui, coloco 14 horas e 52, né, positivo, ó, pode ver que eu não coloquei um sinal de menos, clico no Enter, e aí ele vai me perguntar por que você está fazendo isso. Vou colocar pagamento de horas, né, pagamento de horas, clique em confirmar, ó. Pode ver, o saldo dela zerou. Porque se ela tinha 14,52 e eu adicionei 14,52, ele se torna zero. Né? 14,52 menos 14,52 igual a zero. Agora, se tivesse positivo, né, se você fosse pagar para ela em folha 14 horas e 52 que ela tem a receber, a única diferença é que você ia colocar um sinal de menos aqui na frente. Tá? Então, a gente pode entender que isso daqui funciona como banco de horas inicial, mais acúmulo de horas, que isso daqui é tudo que ela fez dentro do mês, mais pagamentos e deduções, igual o banco de horas final. Então, se ela tinha 14,53 aqui e eu deduzi os 14,52, a gente tem zero. Por que vocês estão vendo, às vezes, um diferencial de 1 minuto aqui dentro do painel de horas? Isso é por conta da forma com que o sistema trabalha com segundos. Tá? Ele apresenta o resultado arredondado com os segundos aqui dentro da plataforma. No relatório ele sai exatamente da forma como você precisa. Inclusive no relatório vocês conseguem ver os segundos também, tá? Mas é aqui só para vocês entenderem porque vocês estão vendo essas diferencinhas aqui de 1 minuto. É porque na verdade aqui não é nem 1 minuto de diferença, é alguns segundos, tá bom? É só a forma como a plataforma encontra para mostrar um número cheio aqui para vocês, tá? Mas em resumo, quem trabalha com banco vai sempre olhar essas 4 colunas aqui. Quem trabalha com horas extras, olha sempre essas 2 colunas aqui. Tá? Sobre o banco e sobre as horas extras, fica ainda mais claro quando vocês assistirem os vídeos sobre relatórios. Tá bom? Qualquer dúvida sobre essa questão é só entrar em contato com a nossa equipe de suporte que a gente está sempre disponível para ajudar vocês.